Você realizou uma biópsia de próstata e infelizmente foi detectado um câncer, foi visualizado um câncer de próstata na sua biópsia. E agora, quais são os próximos passos? O que deve ser feito? Eu sou o Dr. Petrônio Mello, eu sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, então antes da gente dar início ao conteúdo do vídeo, gostaria mais uma vez de pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações para receberem as novidades do canal e se vocês considerarem esse vídeo útil e produtivo, compartilhem com os amigos de vocês, tá ok? Bom, meus amigos, você está fazendo o acompanhamento com o seu urologista. Na investigação, na rotina anual, por exemplo, você fez o exame de PSA que deu alto, foi para uma biópsia de próstata, essa biópsia, infelizmente, confirmou um câncer de próstata. E agora, quais são os próximos passos nessa investigação? Bom, é importante primeiro avaliar qual é o tipo de câncer de próstata, qual foi o tipo de doença que foi detectado. E isso nós avaliamos através de uma classificação que você pode ver aí no seu resultado de biópsia de próstata, que se chama Gleason. Essa classificação Gleason, ela avalia basicamente a agressividade do tumor, se é um tumor mais lento, mais indolente, ou se é um tumor muito agressivo, é um tumor que progride de forma muito rápida. E essa classificação de Gleason, ela vai de 6 até 10. Então ela não começa no 1, tá? O tumor mais inicial que nós temos seria o Gleason 6. E esse Gleason 6 seria justamente aquele tumor mais lento, que demora um tempo bastante alto para progredir, para dar algum problema para o paciente. Enquanto o Gleason 10, que é o mais agressivo de todos, geralmente é uma doença de difícil cura, que muitas vezes, quando nós fazemos o diagnóstico, a doença já espalhou para outros órgãos. É, e além disso, além do 6 e do 10, nós temos também o tipo 7, 8 e 9, totalizando aí os 5 tipos possíveis de classificação de Gleason. E por que isso é importante? Quando nós temos tumores de classificação mais baixa, o prognóstico desse paciente, isto é, a chance desse paciente responder bem ao tratamento, dele ficar curado, é melhor ou pior. Essa classificação de Gleason, ela tem um grande potencial de dizer isso. Em tumores de Gleason mais baixo, nós temos uma doença com uma resposta geralmente melhor ao tratamento. Em pacientes com tumores com Gleason mais alto, geralmente o tratamento acaba não sendo tão eficaz na maioria dos casos. Então, após receber o resultado de uma biópsia de próstata, sempre devemos verificar esse Gleason, que seria a agressividade do tumor. Outras informações importantes também são a quantidade de fragmentos que está cometido. Geralmente na biópsia de próstata nós retiramos vários pedacinhos dessa próstata, geralmente no mínimo 12. Quanto mais fragmentos acometidos, quanto mais fragmentos com doença, geralmente mais agressiva é esse tumor, mais agressivo é essa doença. Então essa seria também outra característica importante que tem que ser verificada na biópsia. Existem outras informações importantes na biópsia que devem ser analisadas em conjunto com o seu urologista, mas essas seriam talvez as mais importantes, destacando o Gleason, que com certeza é a principal de todas. E após nós verificarmos o resultado, o próximo passo na conduta seria confirmar se a doença do paciente está somente na próstata, como foi confirmado na biópsia, ou se a doença já espalhou, se ela já atingiu algum outro órgão, se o paciente já teve alguma metástase. Isso seria importante, principalmente naqueles pacientes que têm um Gleason 7 ou mais alto. Pacientes com tumor Gleason 6, como é uma doença geralmente de crescimento mais lento, uma doença com baixo risco de progressão, muitas vezes nós podemos partir para o tratamento direto.
não é necessário fazer um rastreamento de metástases no Gleason 6. Porém, Gleason 7 ou tumores de Gleason mais alto, é fundamental nós fazermos essa investigação, confirmar se a doença está só na próstata ou se ela já espalhou. E como é que isso é realizado? Até algum tempo atrás, essa investigação era realizada utilizando dois exames. Um exame seria a cintilografia óssea, que é um exame que verifica todo o esqueleto do paciente à procura de metástases, pois os ossos é um local bastante frequente em que o câncer de próstata pode espalhar. E o outro exame seria uma tomografia ou uma ressonância do abdômen total, com o objetivo de verificar se existe alguma disseminação em toda a região do abdômen e também ao redor da próstata localmente. Porém, atualmente existe um exame que seria superior a esses dois, a cintilografia óssea e a tomografia do abdômen, que seria um exame chamado PET scan, mais especificamente o PET-PSMA. É um exame que ele tem uma acurácia maior para a identificação de metástases, para poder verificar se a doença está somente na próstata ou se já houve alguma disseminação. E atualmente seria o mais indicado, então, para aqueles pacientes que querem verificar se a doença já espalhou, seria então realizar esse PET-PSMA. Dessa forma, então, confirmando se a doença está somente na próstata ou se já houve alguma disseminação, nós podemos então escolher, juntamente com o paciente, qual seria o tratamento mais adequado para cada situação. Bom, meus amigos, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida sobre a conduta após a realização de uma biópsia de próstata, podem deixar aqui nos comentários. Responderei todos vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.